Minha gente querida, boas-vindas para todo mundo. Vamos começar com a frase de André Luiz do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Dedique-se ao seu trabalho com todos os recursos disponíveis, reconhecendo que se houver alguma necessidade de modificação em suas atividades, sua própria tarefa lhe fará sentir isso sem palavras. E aí a gente tem que ter uma intuiçãozinha também, né? Mas a gente vai sentindo que está faltando alguma coisa, tem alguma coisa que a gente pode fazer a mais, e essa mudança está na própria tarefa que pede. Vamos então para o Livro dos Espíritos. Hoje vamos ler apenas o Livro dos Espíritos. A pergunta ainda é sobre o bem e o mal, e a gente estava falando da relatividade do bem e do mal de acordo com o grau de responsabilidade que vamos adquirindo com a evolução. E essa pergunta é exatamente sobre isso. O selvagem que se nutre de carne humana, de acordo com seus instintos, é considerado culpado? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor ele sabe o que faz. E Kardec coloca uma nota explicativa. As circunstâncias dão a gravidade relativa ao bem e ao mal. Muitas vezes o homem comete faltas que, nem por serem consequências da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. A responsabilidade do homem é proporcional aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça é mais culpado do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Claro, porque o homem instruído, ele tem noção do bem e do mal e sabe que está praticando uma injustiça. O selvagem, de acordo com seus instintos, não tem a mínima noção do que é bom e do que é mal. O que vai ensinar ele é a dor que vai acontecer daquele ato. E aí, em relação a essa afirmação de que a posição em que a sociedade nos coloca, às vezes nos tornam menos repreensíveis pelas consequências das nossas faltas, que é o exemplo do soldado que vai à guerra. Ele está obedecendo ordens, mas é complicado essa história, né? Porque se ele mata alguém, ele mata o inimigo, ele está cumprindo o seu dever como soldado, mas será que não vai sentir remorso por isso também? Eu acho que todo o mal é o que a gente carrega de culpa na nossa própria consciência. E quanto mais perversidade a pessoa tem naquele ato, é que a responsabilidade fica maior. Eu diria até que
na guerra, se ele muitas vezes ele mata para não morrer, e aí tem uma outra conotação também, né? Mas é uma situação muito complicada mesmo. E assim vamos terminar as nossas leituras com a Trovinha de Boris Freire, do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. Alegria e desventura, maus fados e dons supremos, a vida por toda parte responde conforme cremos. Vamos então para a nossa prece, começando com a mensagem de Albino Teixeira, que está no livro Paz e Renovação, psicografado por Chico Xavier. Aqueles companheiros na terra que nos desfiguram as melhores intenções, que nos falham a confiança, que nos criam problemas, que nos abandonam na hora difícil, que nos induzem à tentação, aqueles companheiros que nos criticam os gestos, que nos impõem prejuízos, que nos desencorajam as esperanças, que nos desafiam a cólera, que nos dificultam o trabalho, que nos agravam os obstáculos, que nos perseguem ou injuriam. Geralmente são os examinadores que a espiritualidade maior utiliza através do mecanismo das provas para saber como estamos indo na obra libertadora da nossa própria desobsessão. Renteando com eles, acalme-se, observe, aproveite, agradeça e abençoe. Porque nós somos, na verdade, os nossos obsessores, nossos próprios obsessores. Porque a influência negativa de espíritos desencarnados, que é o que a gente compreende como obsessão, só é possível pelo nosso próprio comportamento, pela nossa própria situação, pelo nosso egoísmo, pela nossa dificuldade de viver para o bem, ajudando a todos e nos dando em amor aonde estivermos. Então, todas essas situações que a gente leu aqui, de prejuízos, de tentações, de problemas, de dificuldades, de obstáculos, vem nos provar, vem nos experimentar, para ver até que ponto nós melhoramos em nossa evolução. E esse ótimo conselho de quando isso acontece, estarmos prontos, nos acalmando, observando, aproveitando a oportunidade, agradecendo a Deus e abençoando a quem quer que seja que esteja nos colocando em prova. E assim seremos capazes de nos dizer realmente bons,
voltados para o bem, voltados para o amor, que é o que queremos, Senhor. Precisamos da sua ajuda para enfrentarmos todos esses obstáculos, para mantermos a calma, para compreendermos a situação e abençoarmos o nosso irmão que de alguma forma atrapalham e nos colocam à prova, para que não caiamos nas tentações, para que não nos enervemos, para podermos viver de forma bondosa, caridosa, com proveito para nós mesmos, nos desvencilhando de nossas imperfeições, dos nossos próprios conflitos existenciais. E assim compreendendo a nós mesmos de onde vêm os nossos sentimentos mais difíceis, de onde vem o nosso egoísmo, e assim podermos nos retificar, vencer as nossas imperfeições e nos sentirmos mais conectados contigo, Senhor, com o seu bem, com o seu amor, com a sua esfera de luz. Te agradecemos, Senhor, por todas essas oportunidades que nos provam e que nos fazem crescer como seres espirituais que somos. Te pedimos sua bênção, Senhor, para nós mesmos e para todos os nossos irmãos, que possamos ajudá-los também a encontrar esse equilíbrio, essa harmonia e receber as suas bênçãos também. Que estejamos abertos, com o coração puro e receptivo para sentir esses eflúvios, essas vibrações de amor, do seu amor, Senhor, que nos envolve, nos fortalece e nos abençoa. Obrigada, Senhor. Que assim seja.